que crescia, diminuía. Grande prazer, e já agradecemos. Professora Maraír Grácio Ferreira Sartori, que é professora titular do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e uma pessoa muito simples, uma pessoa amiga e que conhece muito a uroginecologia e que vem desenvolvendo toda a sua linha de pesquisa nessa área. E, então, nós agradecemos, Maraír, em nome meu nome, em nome do Nilson, de toda a disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. E a professora Maraír vai nos falar como conduzir a infecção urinária na menarquia e na pós-menopausa. Com a palavra, professora Maraír, e mais uma vez, muito obrigado, prazer em revê-la virtual, mas é sempre bom vê-la. Obrigada, professora Edmundo. Eu queria muito agradecer aqui o convite. Já de antemão eu peço desculpas pela última vez que eu não pude vir por um problema de saúde ali na família, mas já está tudo resolvido. Então, eu agradeço muito, professor Edmundo. O professor Edmundo sempre esteve presente na minha carreira, desde todos os eventos importantes, ele estava lá, né? Mestrado, doutorado, livre docência, no concurso agora para titular. Além de estar presente nos meus 4 filhos, né, professor, no parto das crianças. Então, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês. E hoje me pediram para falar um pouquinho de infecção urinária, que é um tema dentro da ginecologia extremamente frequente, muito comum, muito prático, e eu vou tentar me ater aqui à parte prática de condução da infecção urinária. Então, Giovana, posso apresentar aqui a tela? Pode sim, pode entrar em cima da minha, professora Maraír. Tá bom. Então, eu vou falar, então, sobre a infecção urinária, de um apanhado geral da infecção urinária, tanto a infecção urinária do episódio agudo, quanto da infecção urinária recorrente, que eu acho que é bastante importante a gente ressaltar. E, ao longo da apresentação, eu vou citando as diferenças principais entre as mulheres jovens e as mulheres mais idosas. Bom, para a gente começar introduzindo o tema, a infecção urinária é um problema muito frequente, né? A gente tem uma estimativa que acometa 20% das mulheres, entre 20 e 50 anos aproximadamente, e que cada mulher deve ter de 0,5 a 0,7 episódios por pessoa por ano. Isso resulta em que até metade das mulheres vão ter pelo menos um episódio de infecção do trato urinário agudo na sua vida. E a gente sempre lembra que é muito mais frequente em mulher, né? Uma doença característica feminina, tá cometendo de 8 mulheres para cada homem. Nas pessoas mais idosas, mulheres ou homens, a infecção urinária pode ter uma morbidade um pouco mais elevada. Na mulher, a prevalência varia muito com a faixa etária, principalmente com alguns episódios que ocorrem ao longo da vida. Como, por exemplo, um pico de incidência ao longo do início da atividade sexual, outro pico de incidência durante a gestação, e ainda, finalmente, né, após o envelhecimento, após a menopausa, quando começa realmente a terceira idade, nós vamos ter, tanto por envelhecimento quanto pelo hipoestrogenismo, um aumento de incidência bastante importante. A gente define a infecção urinária aguda, a famosa cistite aguda, quando há uma colonização do trato urinário por bactérias, mas que tenha quadro clínico, ou seja, ela precisa ser sintomática. Além disso, a gente vai dividir em complicada ou não complicada. Existe uma certa discussão sobre o que é uma infecção urinária complicada ou não complicada, mas, em geral, quando você tem fatores de risco associados, como cálculo, tumores, alguma doença prévia pré-existente, a gente pode considerar como uma infecção urinária complicada, ou mesmo até uma pielonefrite como uma infecção urinária complicada. Aí não é uma cistite, mas uma pielonefrite, e aí já é um quadro um pouco mais avançado. A gente considera como bacteriúria a presença de bactérias no trato urinário sem sintomas, né? E, portanto, para considerar uma bacteriúria assintomática,
é necessário que haja 100 mil unidades formadoras de corônia por ml na urocultura, quando a mulher está sem sintomas. Porém, se a paciente tiver sintomas, como um quadro clínico alterado, ou dor, ou disúria, a gente vai chamar, a presença de apenas 100 unidades formadoras de colônia já é considerado uma bacteriúria. Isso, às vezes, se torna um problema importante, porque muitos laboratórios só definem ou só dão resultado de urocultura positiva acima de 100 mil colônias. Então, às vezes, a gente precisa solicitar que seja informado mesmo quando o número de colônias que crescem na urocultura seja inferior a isso. Já a infecção urinária de repetição é caracterizada por 2 episódios de infecção urinária em 6 meses, ou 3 ou mais episódios de infecção urinária em 1 ano. E por que as mulheres têm mais infecção urinária? Obviamente, pela nossa questão de anatomia. 75% das mulheres são infectadas com a sua própria flora perineal, intestinal, sem nenhuma uropatia. Isso serve para menarque ou pós-menopausa. Então, bactérias aqui do trato intestinal, elas passam para o períneo, colonizam a vagina e colonizam a uretra e a bexiga simultaneamente. Só que o hospedeiro, né, o nosso organismo, tem uma série de mecanismos de defesa, quer seja a osmolaridade da urina, a alta concentração de ureia ou de ácidos orgânicos, a presença da camada de glicosaminoglicanos que reveste o epitélio urinário, o urotélio. Nós temos um mecanismo muito importante que é a micção periódica, ou seja, esse movimento de urinar periodicamente com o efeito de lavar a uretra ou o efeito de washout é bastante importante na defesa contra a ascensão bacteriana pelo trato urinário. E a presença dos lactobacillus na vagina promovem uma alteração de pH, uma normalização do pH, que impede a colonização vaginal pelas enterobactérias, ou seja, diminui a oferta de enterobactérias para o trato urinário. Então, essas condições são bastante importantes na defesa contra a infecção urinária. E temos também os mecanismos de defesa do próprio hospedeiro relacionados à imunidade celular e humoral. Então, isso está muito na moda agora com o Covid, né? Mas nós temos a imunidade relativa aos anticorpos, a IgA secretora, e as células T de defesa também contra a invasão bacteriana. As bactérias também apresentam seus fatores de virulência. No caso da Escherichia coli, que é nosso principal agente, um dos principais mecanismos é a presença de fímbrias que promovem a aderência dessa bactéria ao urotélio. Além disso, as bactérias produzem substâncias como hemolisinas e aeropectinas, que promovem uma diminuição, por exemplo, na motilidade do ureter, facilitam com que essas fímbrias possam se aderir ao epitélio, ao urotélio, causando, então, infecção urinária. Ou seja, uma bactéria solta dentro da bexiga, ela não vai causar uma cistite, ela precisa estar realmente aderida ao epitélio. Um dos outros fatores bastante importantes de virulência é a formação do biofilme. Então, quando a Escherichia coli ou qualquer outra bactéria, ela se adere ao epitélio urinário, ela costuma promover a produção de substâncias que vão criando uma verdadeira cápsula, um verdadeiro ninho bacteriano sobre o urotélio. Isso promove a proteção das bactérias contra a urina, contra a osmolaridade, até mesmo contra os anticorpos e contra os antibióticos. Então, a bactéria se instala sob esse biofilme e, de vez em quando, ela se prolifera, isso se rompe e voltamos a ter bactérias circulando na bexiga, causando um novo episódio de infecção urinária. Esse é um mecanismo comum a várias outras doenças e várias infecções recorrentes, mas isso existe bastante na infecção urinária de repetição. Portanto, a gente tem que lembrar desse mecanismo no momento de tratar, por exemplo, a infecção urinária recorrente. A gente falou um pouquinho dos fatores de risco, né? Então,
o que nós temos de fatores de risco nas mulheres jovens é basicamente relacionado às alterações da vagina e à atividade sexual. Então, a atividade sexual aumenta bastante o risco de infecção urinária. Todo mundo aqui já ouviu falar da cistite da lua de mel, né? Hoje em dia a gente nem chama mais de lua de mel, mas chama de vida sexual. 12 horas após uma relação sexual é muito comum aparecer uma infecção urinária. Seja pela própria atividade mecânica, em que você facilita a entrada das bactérias pela uretra e a ascensão bacteriana para a bexiga, quanto também ao uso de contraceptivos com bastante estrogênio ou com outras substâncias que possam causar alteração de flora vaginal, como, por exemplo, antibióticos. Existem a descrição de fatores genéticos e fatores anatômicos muito mais raros. Como eu disse, muito raro haver infecção urinária na pessoa jovem por motivos anatômicos ou por motivos de tumores ou de doenças. Em geral, é realmente uma infecção urinária associada à vida sexual e à alteração de flora vaginal. Nas mulheres idosas, a gente precisa diferenciar um pouquinho, porque nós vamos ter aquelas mulheres que estão institucionalizadas, acamadas, com cuidados paliativos ou com cuidados em tempo integral, que são mulheres que, em geral, usam absorventes ou fraldas higiênicas, que perdem o controle da bexiga ou que perdem o controle do intestino. Então, essas mulheres têm muito mais infecções urinárias do que as mulheres na comunidade, das mulheres idosas ativas e que estão aí atuando ou vivendo normalmente. Mas nas mulheres mais idosas, como a gente vai ver, nós temos um fator de risco importante, que é o hipoestrogenismo, seja por alterar os mecanismos de defesa, seja por alterar a flora vaginal, e o epitélio urinário é muito parecido com o epitélio vaginal, e essas mulheres, então, apresentam muito mais episódios do que as mulheres jovens. Além disso, mulheres mais idosas ou mulheres na pós-menopausa cursam com mais distopia urogenital, com estase urinária resíduo pós-miccional, ou às vezes já fizeram muitas cirurgias anteriores da bexiga, que também concorrem para haver mais resíduo ou disfunções miccionais. E, por fim, o fator de risco importante, que são as gestantes, por efeito hormonal, seja predominantemente pelo efeito da progesterona, com uma diminuição da peristalse, uma dilatação ureteral pela compressão uterina, mais refluxo vésico-ureteral, e todo mundo sabe que as gestantes têm muito mais infecção urinária, e por isso que se faz uma triagem preventiva, né, durante o pré-natal, se fazem rotineiramente exames de urina, mesmo que a mulher não tenha sintomas, para detectar essas infecções urinárias durante o período gestacional. O diagnóstico da infecção urinária, ele é relativamente simples, porque a gente pode se basear no quadro clínico, que é bastante típico. Todo mundo já ouviu e já conhece o quadro clínico típico da infecção urinária ou da cistite aguda, que é aquele de disúria, polaciúria, urgência miccional, micção difícil, aquela paciente que refere que não sai do banheiro, né, que tem que levantar várias vezes à noite, andar o dia inteiro atrás de um banheiro, e a micção bastante dolorosa. Esse é um quadro clínico típico. Mas, às vezes, a gente precisa de uma propedêutica subsidiária, seja para confirmar uma infecção, se você, por acaso, estiver em dúvida, ou se aquela paciente tem infecção recorrente, ou está recidivando após o tratamento. Essa infecção essa propedêutica visa, então, identificar o agente, a sensibilidade antimicrobiana, e pesquisar possíveis causas de infecção do trato urinário de repetição. Portanto, essa propedêutica subsidiária na infecção urinária aguda, ela é absolutamente de exceção. A gente utiliza muito mais o quadro clínico do que a propedêutica. Mas falando em propedêutica, a gente tem classicamente ali o exame de urina, né, com a dosagem do sedimento urinário, leucostura e hematúria, e principalmente para a gente tentar diferenciar uma infecção urinária, de uma vaginite, de uma vulvovaginite, e é importante haver, então, o crescimento de unidades formadoras de colônia na urocultura, ou seja, mais do que 100 se a paciente estiver sintomática, e mais do que 100.000 se a paciente tiver
oligossintomática, ou se for uma pesquisa em gestante, por exemplo. Nas pacientes um pouco mais de risco, principalmente aquelas que são tabagistas ou acima de 50 anos, onde existe um pouco mais de risco de neoplasias do trato urinário, a gente pode fazer uma citologia oncológica de urina. Citologia oncológica de urina não é uma unanimidade, a gente detecta relativamente poucos casos, mas todo mundo aqui na uroginecologia já encontrou um caso de linfoma, um caso de carcinoma in situ, em citologias urinárias, que são tratadas como mesmo a citologia cérvico-vaginal, o mesmo processo, a coloração de Papa Nicolau, e que se pesquisa, então, anomalias ou células alteradas que possam indicar algum tipo de neoplasia. Então, não é para todo mundo, não, é mais para pacientes, como eu disse, de risco de carcinoma vesical, como, por exemplo, as tabagistas, acima de 50 anos, aqui repetindo, e aquelas que têm, por exemplo, um quadro de bexiga hiperativa intratável, que a gente tem muita dificuldade de tratar, às vezes vale a pena pesquisar isso. Bom, e exames subsidiários, como ultrassonografia? Ultrassonografia é um exame muito simples de se fazer, né? Um exame que às vezes você tem ali no consultório. Então é interessante fazer, se houver disponibilidade, somente nos casos em que há uma infecção urinária recorrente ou uma hematúria persistente, para detectar, por exemplo, um cálculo que está aqui na setinha ou um tumor de bexiga. Exames mais radiológicos, como urografia e uretrocistografia, são realmente de exceção, quando se suspeita de anomalias do trato urinário, como o ultrassom, por exemplo, localiza uma ureterohidronefrose, aí a gente pode localizar por exames de radiologia, mas o mais usado mesmo nessa área é a urotomografia ou a uroressonância, para identificar a função renal, a integridade dos ureteres, a integridade da junção uretero-vesical, se tem refluxo, se tem algum cálculo ou se tem alguma outra anomalia. Mas eu lembro para vocês, esse tipo de diagnóstico por imagem, ele realmente é de exceção e só realizado em alguns casos de infecção urinária recorrente, nunca no episódio agudo. E a uretrocistoscopia? Mesma coisa, né? Nós não vamos sair fazendo uretrocistoscopia de rotina em mulheres com infecção urinária aguda, mas nasquelas com infecção urinária recorrente ou com hematúria persistente, que tem risco de neoplasia de bexiga, às vezes a gente se depara aí com algum tumor vegetante, ou algum com cálculo, esse é um caso de cálculo calcificado, cálculo na bexiga, o branquinho aqui é uma calcificação sobre um fio, um corpo estranho vesical, que foi deixado lá após uma esterectomia, né? E o corpo estranho também das cirurgias de incontinência ou prolapso genital, quando usam telas, perfurações não identificadas da bexiga, que podem cursar com corpo estranho intravesical. Portanto, a gente vai fazer essa uretrocistoscopia de acordo com a nossa anamnese, de acordo com os antecedentes da paciente, e nunca numa infecção urinária aguda e não recorrente. E como que a gente vai conduzir essa infecção nas mulheres, na mulher jovem ou na mulher idosa? Realmente tem algumas diferenças, mas elas não são muitas. Se a gente pensar numa pessoa jovem e não gestante, e sem fatores de risco, nós sim estamos frente a uma mulher com infecção do trato urinário aguda não complicada. É aquela famosa cistite, infecção urinária aguda, que eu tenho disúria, ardência para urinar, o aumento da frequência para urinar. Esse é um episódio muito simples e diagnostica a infecção urinária em até 80% dos casos, somente pelo quadro clínico. Então, tem sintoma e não tem nenhuma vulvovaginite importante, você pode ter certeza, ou quase certeza, que se trata de uma infecção urinária, e a partir daí a gente pode tratar sem nenhum exame subsidiário. Por exemplo, sem nem mesmo urocultura.
Nas pacientes também mais idosas que não têm o fator de risco, pessoas idosas saudáveis, que não estão tendo nenhuma doença urinária, nenhum fator obstrutivo, nenhuma neoplasia, etc., essas pacientes também são classificadas como infecção do trato urinário aguda, não complicada. O que muda é que, às vezes, a paciente queixa-se apenas de uma alteração de odor na urina, ou aumento da frequência fica um pouco comprometido, porque, às vezes, as pacientes na pós-menopausa tem mais frequência mesmo. Nas pacientes muito mais idosas, às vezes a infecção urinária simples mesmo, não complicada, cursa com alteração de comportamento, então essas alterações se somam às queixas clássicas de cistite, como disúria, aumento da frequência, além da alteração de odor, alteração de comportamento. Aí, nesse momento, você pode optar, se a paciente estiver muito bem em estado geral, você pode optar por não fazer nenhum exame subsidiário e dar o tratamento para o episódio agudo, ou se ficar em dúvida, se achar que isso pode ser alguma outra afecção, aí vale a pena fazer a urocultura. Bom, estamos ali frente a uma mulher com episódio isolado de infecção urinária. O que a gente pode fazer? Então, de modo geral, nessas situações em que não há comprometimento de estado geral e que você tem certeza pelo quadro clínico, não precisa fazer urocultura. Só isso já diminui muito o custo do tratamento da cistite aguda, diminui as idas ao pronto-socorro, diminui a necessidade de ficar fazendo exame e retornar para resultado do exame, ou ficar esperando um resultado do exame para ser tratado. Então, não precisa. Quando se opta por fazer um tratamento empírico, ou seja, sem urocultura, a gente dá preferência para usar as medicações em dose única ou em curta duração, tá? E também a gente tem que usar um antibiótico que induza pouca resistência, como a fosfomicina ou a nitrofurantoína. Resumindo isso, você está no pronto-socorro, chega uma paciente com quadro clínico de cistite aguda, ela é jovem ou ela é idosa, sem fator de risco, ela está bem de estado geral, você tem certeza que é uma cistite aguda, você vai dar um tratamento em dose única, por exemplo, com a fosfomicina. Como a fosfomicina é mais cara, você pode dar um tratamento de curta duração com nitrofurantoína, como, por exemplo, 5 dias de nitrofurantoína, mas você vai evitar, de toda maneira, utilizar cefalosporinas por 7 dias, ciprofloxacina por 7 dias, norfloxacina por 7 dias. Essa aqui é uma má medicina. Entrar com antibióticos que induzam mais resistência bacteriana por um período longo. E não é raro a gente receber pacientes com receitas de que foram ao pronto-socorro e alguém deu ciprofloxacina 12 em 12 horas por 7 dias, por exemplo. Então, não há necessidade disso. O uso das cefalosporinas ou das quinolonas, ele deve ser baseado em urocultura, em antibiograma que indique a susceptibilidade, tá? Então, essas medicações de rotina a gente não deve usar. A sulfa está aqui, de modo geral, porque em São Paulo a resistência bacteriana à sulfa é bastante alta, principalmente da E. coli, bate mais de 20%. Nas quinolonas está em torno de 10, 12% de resistência, da E. coli para a maioria das quinolonas, enquanto que para a fosfomicina e para a nitrofurantoína é menos de 1 a 2% de resistência bacteriana, e por isso que elas podem ser usadas de modo empírico. Falando um pouco da infecção urinária da repetição, que eu acho que também é bastante importante a gente lembrar, que são os 3 episódios em um ano, 3 ou mais episódios em um ano e 2 episódios em 6 meses, a gente lembra que é frequente, ou seja, 20% das mulheres vão ter episódios repetidos de infecção urinária, e até 3 a 4 meses após o primeiro episódio. A gente precisa só ficar de olho nessas mulheres para ver se elas vão desenvolver uma infecção recorrente ou se foi só um episódio agudo. E na infecção recorrente, você pode conduzir de várias maneiras. Uma delas é tratar cada episódio, ou seja, a paciente tem episódio, a gente trata, faz o antibiograma e trata. Então, na infecção do trato urinário recorrente, talvez seja interessante fazer, sim, o antibiograma no episódio agudo para você detectar a sensibilidade bacteriana. E você tem essas opções de fazer profilaxia, porque tomar antibiótico todas as vezes que tiver uma cistite não é algo bastante adequado para todas as mulheres. Tem mulheres que detestam ficar tomando antibiótico recorrente, então existem as opções de profilaxia.
Sejam as medidas gerais, antibiótico profilaxia, os usos de estrogênios, o uso de imunomoduladores, cranberry, probióticos, dermanose, ácido hialurônico e várias outras opções que eu vou dar uma passada geral em cada uma dessas opções para a gente ter esse conhecimento. A primeira delas é a orientação geral. Bom, isso é muito comum a gente falar para a paciente, olha, tem infecção urinária, bebe bastante água, bebe bastante água, bebe bastante água. Aí ela chega para você, está tomando 4, 5 litros de água por dia. Então, não é assim que se orienta a hidratação. A hidratação, ela precisa ser não excessiva. Então, vocês lembram que eu falei que a osmolaridade, a concentração de ácidos intravesicais é bastante importante de fator de defesa. Então, se eu ficar hiperidratando, se aquela urina ficar transparente, ela está tomando água demais e está perdendo mecanismos de defesa. Então, a gente considera não excessivo o quê? 2 a 3 litros por dia, aproximadamente, mas é claro que depende do clima, da atividade física. Então, um jeito muito mais simples de você orientar a sua paciente é dizer a ela que ela deve tomar o líquido quando tiver sede, obviamente, e de acordo com a cor da urina. Então, se ela foi fazer xixi e a urina está transparente, ela está tomando água demais. E se ela for urinar e a urina está muito escura, ela está tomando água de menos. Então, ela mesma vai adequando a sua quantidade de líquido no lugar que ela mora, de acordo com a sua atividade física, sem exagerar na hidratação. Outros fatores que são importantes é você suspender o uso de espermicida ou diafragma, que se for o caso, né, que é muito pouco usado hoje em dia, mas existe essa possibilidade, principalmente duchas higiênicas. Isso é uma coisa que a gente precisa orientar a paciente para parar de fazer, porque é como se ela empurrasse toda a flora perineal para dentro da uretra. Então, é muito comum, principalmente as pacientes um pouco mais idosas, sentarem no bidê ou usar a duchinha para fazer lavagem perineal após evacuar, e isso piora os episódios de infecção urinária. Os sabonetes, de preferência neutros, para que você evite a mudança do pH vaginal e a colonização perineal. Sempre tratar infecções vaginais e ter aquela questão da micção periódica, principalmente micção pós-coito. Na antibiótico profilaxia, existem 3 opções. O esquema de longo prazo, né, que você vai usar por 6 meses a 12 meses, muito raramente. O antibiótico pós-coito ou em curta duração auto-iniciado. A longo prazo, a gente utiliza mais para as mulheres que têm muitos episódios, muito mais, ou 3 ou 4 episódios ao ano, e que não sejam relacionados especificamente à atividade sexual. A antibiótico profilaxia para longo prazo, ela deve ser feita em 6 meses, porque aparentemente mais do que 6 meses não tem melhor eficácia do que 12 meses, por exemplo. Para longo prazo, a gente pode utilizar a nitrofurantoína, 100 miligramas ao dia, e de preferência esse ao dia quer dizer à noite, na hora de dormir. A fosfomicina, 3 gramas a cada 10 dias, e em alguns casos de intolerâncias a essas medicações, a gente pode pensar na cefalexina em dose baixa, uma vez ao dia. Lembrar que a nitrofurantoína precisa ter monitorização de função hepática por riscos de eventos hepáticos e pulmonares, hepatite medicamentosa, fibrose pulmonar. E as cefalexinas ou ampicilinas têm maior risco de desenvolvimento de vulvovaginite, principalmente por cândida, por alteração de flora vaginal, e induzem a resistência bacteriana. A fosfomicina, 10 dias, pode dar mais diarreia, pode dar algumas alterações gastrointestinais e é bastante mais custosa. Nas pacientes que têm episódios de infecção relacionada à atividade sexual, a gente pode preferir antibiótico profilaxia pós-coito, também com essas mesmas indicações, só que em dose única. Se comparar isso com os regimes de longo prazo, na verdade, a gente utiliza menos antibióticos, porque é muito pouco provável que uma paciente tenha atividade sexual todos os dias durante 6 meses. Então, isso reduz um pouco o custo e a dose. Só lembrando que a gente tem que tomar cuidado para não fazer com que psicologicamente a vida sexual seja associada a uma doença e isso possa trazer prejuízos aí psicossociais para essa paciente. A antibiótico profilaxia auto-iniciada, ou seja, a paciente está em casa, percebeu, ela sabe que tem infecção urinária, ela já tem a receita dela, ela já tem o antibiótico em casa e ela começa a tomar esse antibiótico.
Nesse caso, a gente precisa que sejam mulheres bem orientadas, que tenham episódios um pouco menos frequentes e comecem essa medicação assim que elas sentem os sintomas. E elas têm que estar orientadas que, se em até 48 horas o sintoma não melhorar, e não adianta, precisa ir realmente ao médico, precisa ser avaliada para tentar um diagnóstico diferencial. Portanto, em relação à antibiótico profilaxia, a gente não usa nunca sulfametoxazol, nem quinolonas, pelas questões de resistência bacteriana. Lembrando isso que eu disse para vocês, as resistências são altas à Escherichia coli no Brasil. Esse é um estudo aqui, é um estudo mostrando as taxas de resistência bacteriana aos antibióticos, tanto no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres, em indivíduos institucionalizados ou não. E aqui o estudo de resistência bacteriana especificamente no Brasil e no resto do mundo, com ampicilina, ácido nalidix, norfloxacina, enfim. E aqui a fosfomicina e a nitrofurantoína, mostrando baixíssimas taxas de resistência, tanto no Brasil quanto no exterior. Segunda modalidade de profilaxia são os estrogênios. Então, a gente sabe que os estrogênios por via vaginal melhoram a atrofia vaginal, aumentam os lactobacilos, reduzem o pH pela produção de ácido lático, e isso resulta numa colonização menor de enterobactérias das gram-negativas de uropatógenos, além de melhorar os sintomas da síndrome geniturinária da menopausa, como urgência, disúria ou polaciúria, que muitas vezes se confundem com infecção urinária aguda. Uma meta-análise mostrando essa redução de episódios é bastante elucidativa. Vejam que reduz de 6 praticamente para meio episódio de infecção urinária ao ano com o uso de estrogenoterapia por via vaginal. Tá? As meta-análises todas avaliam a administração por via vaginal, que parece ser bastante eficaz, não a via transdérmica ou via sistêmica, de um modo geral. Os episódios, os estrogênios a serem utilizados, os senhores bem sabem, o estriol, o promestrieno, com aplicação de 2 a 3 vezes por semana no início, depois manutenção de 1 a 2 por semana, e aí depende, claro, todo o quadro vaginal, também para tratamento da síndrome geniturinária. Mas ele funciona muito bem como prevenção da cistite recorrente na pós-menopausa. Os imunomoduladores, no Brasil a gente tem disponível o Urvaxon, que é um extrato de 18 cepas diferentes de Escherichia coli, né, e promove um aumento da imunidade, tanto específica por produção de IgA, quanto por maior ação de macrófagos, reduzindo o número de episódios de infecção urinária em relação ao placebo, e comparativo com alguns antimicrobianos não tem o mesmo efeito. O importante é que reduz a necessidade de antimicrobianos, reduz leucostúria, disúria, bacteriúria, edema, o infiltrado leucocitário e sinais de sangramento nos episódios de cistite. Então, a ideia do imunomodulador é que a ingestão via oral das cepas dos extratos de Escherichia coli promove uma produção de IgA secretora que vai estar disponível na circulação no momento que essa Escherichia coli entre dentro do trato urinário ou da mucosa vaginal ou da mucosa urinária, a gente já tenha uma excreção de IgA que possa bloquear, então, essa fixação da bactéria e diminuir o episódio de infecção. Os estudos são mais antigos do Urvaxon, mas existe uma redução interessante em relação ao placebo, vejam aqui 49% de redução em relação ao placebo dos episódios de infecção urinária e até 60% de redução do uso de antibióticos com essa medicação. A posologia é bastante difícil de usar, mas as pacientes geralmente gostam, porque elas não gostam muito de utilizar antibióticos. Então, você oferece uma imunomodulação, é bastante interessante, e existe sim um efeito de redução em relação ao placebo, como vocês veem aqui, em laranja, as usuárias de Urvaxon, com redução aí de 34% de episódios ao longo de um ano.
Em relação à comparação dos imunomoduladores com antibióticos, né, a gente pode ver nessa tabela que existe uma redução bastante, o número de infecções urinárias cai bastante, de modo similar do uso de Urivaxon com as profilaxias antimicrobianas, como a sulfa, como a nitrofurantoína. Então, vai muito da opção do paciente e do médico para isso. E o cranberry tem o apelo de ser uma substância natural, ela é oriunda dessa plantinha do cranberry americana, e ela vem sendo utilizada para diminuir a aderência bacteriana no urotélio. A função do cranberry é feita pela proantocianidina A, que bloqueia essas fibras da Escherichia coli, que impedem com que a Escherichia coli se fixe ao urotélio. Então, ela é importante na prevenção tanto da cistites e da pielonefrite, por esse mecanismo aí de bloqueio das fímbrias da Escherichia coli. Muitas vezes as pessoas falam que é porque acidifica a urina, mas isso não é real. Vejam aqui em relação a outras substâncias que teoricamente poderiam acidificar a urina, como o suco de maçã, outras blueberries da vida, ou chá preto, a gente vê que mesmo num pH não ácido, aqui é o cranberry, a aderência bacteriana cai bastante, o que não ocorre com outras substâncias, como, por exemplo, chá, ou chá preto, ou proantocianidinas do tipo B. Então, o cranberry aparentemente consegue diminuir os episódios de infecção urinária, apesar de algumas meta-análises conflitantes. Então, eu trago aqui alguns estudos, por exemplo, comparação de cranberry com trimetoprim, mostrando a diminuição dos episódios e tempo médio de recorrência menor, né, equivalente ao uso de antibiótico. Então, o cranberry apresentou um pouco menos de risco, porque, na verdade, os pacientes têm melhor adesão ao uso de cranberry do que antibióticos. Cranberry pode ser usado na gravidez, então há uma redução de bacteriúria em até 57% e mesmo de infecção urinária de 40%. Nas meta-análises que envolvem o cranberry, a primeira meta-análise de 2008, que envolvia 10 estudos, mostrou que não havia diferença em relação ao placebo. A primeira meta-análise mostrou que havia diferença em relação ao placebo, ou seja, uma redução dos episódios de infecção urinária. Em 2012 foi incluído mais um ou dois estudos a mais, e essa diferença não foi significativa. Então, por enquanto, o cranberry ainda é objetivo de estudo. Mas ele é bem aceito, tem poucos efeitos adversos, então você precisa discutir com a sua paciente e mostrar a ela essas possibilidades. Outras opções, como a demanose, não disponível para a gente, mas é uma opção interessante, porque ele é um monossacarídeo, que ele é excretado na íntegra pela urina, e ele ajuda na excreção da E. coli pela urina, né? Então, interfere diretamente na aderência da bactéria com a mucosa urinária. Ele pode ajudar ou inibir essa ligação. Muito pouco estudado ainda. Assim como a instilação de ácido hialurônico na bexiga, existem poucos estudos, mas que mostram que a instilação intravesical pode refazer a camada de glicosaminoglicanos e tentar, assim, diminuir a aderência bacteriana. Probióticos como lactobacilos, para melhorar a flora vaginal, melhorar a resposta imunológica, isso ainda não tem nenhuma evidência, nenhum estudo que seja eficaz, ou que mostre eficácia sem dúvidas de probióticos. Então, como mensagens finais, queria dizer para vocês o nosso trabalho das recomendações da SOGESP, e que todas essas opções que eu contei para vocês, elas estão disponíveis nas recomendações SOGESPs, e resumidamente, as orientações gerais, elas diminuem pouco os episódios de infecção urinária, mas elas não trazem nenhum prejuízo aos pacientes, então elas devem ser recomendadas. A antibiótico profilaxia, por sua vez, ela deve ser realizada apenas se as orientações, se as medidas gerais, ou se a profilaxia não antimicrobiana foram usadas e não houve sucesso. Então, é a medida ali depois de ter sido utilizado todas essas opções não antibióticas.
Já os estrogênios, na prevenção da cistite na pós-menopausa, de preferência por via vaginal. Os imunomoduladores, eles são promissores, eles são recomendados, mas é claro que ainda não é aquela eficácia muito bem documentada, assim como o cranberry, porque não há riscos evidentes na sua utilização. Então, o uso do cranberry deve ser individual, você vai ali discutir com a sua paciente e informá-la sobre essas informações. A demanose é promissora, mas ainda sem efeitos estudados, adequadamente estudados, mesma coisa para os probióticos. Os probióticos, os estudos são muito discrepantes, porque cada um usa um tipo de probiótico, via oral, via vaginal, via, sei lá, então não dá para a gente comparar ainda os estudos com probióticos. A instilação de ácido hialurônico também não tem evidência recomendada para uso de rotina. E, em geral, como é que a gente faz, então, essa profilaxia? Se a mulher tiver não gestante, tem infecção urinária do trato urinária de repetição, tanto na pré quanto na pós-menopausa, a gente vai começar com as medidas iniciais de orientação geral, imunomodulação ou cranberry, ou seja, não antibióticos profiláticos. Aí, ali no grupo da pós-menopausa, é claro que o estrogênio por via vaginal é importante. As medidas iniciais ou não antibióticas falharam, aí a gente pensa na antibiótico profilaxia, seja pós-coito, quando há relação entre a vida sexual, a atividade sexual e a infecção, de longo prazo nas pacientes que têm episódios muito frequentes, e auto-iniciada naquelas pacientes bastante selecionadas. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, e agora aqui eu fico à disposição para a gente conversar. Muito obrigada. Parabéns, Maraí, pela excelente apresentação, bastante didática, muito clara,